Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre transformação de dados utilizando o Power Query. Hoje eu estou aqui para responder a dúvida do Rafael Rabaquim, que enviou para mim lá no grupo de WhatsApp, né, uma planilha que ele gostaria de fazer uma determinada transformação e não estava conseguindo. Então ele veio pedir meu auxílio e ao receber a sua planilha, eu percebi que a dúvida dele era algo bem semelhante a um outro vídeo que eu já havia postado aqui, que inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui. E essa dúvida foi uma dúvida que foi proposta pelo meu amigo Alessandro Trovato, meu grande amigo. Inclusive eu quero deixar aqui os parabéns pela sua nomeação em Microsoft MVP. Você é grande merecedor disso, então fica aqui o meu minha sincera congratulação sobre a sua premiação. Sabe que a minha torcida era de coração. Mas como eu estava falando, eu fui visitar o meu amigo Alessandro Trovato há cerca de um ano atrás e ele me propôs um desafio, né, uma dúvida que ele tinha também, e é praticamente a mesma dúvida do Rafael. Então eu enviei o link para o Rafael sobre o que eu já tinha gravado, o que eu havia gravado, e depois eu resolvi dar uma olhada na planilha e eu percebi que existiam outras maneiras de fazer. Isso mostra um pouco da evolução, né? De um ano para cá, eu havia proposto uma solução para o desafio do Alessandro Trovato e hoje eu percebi que existem outras maneiras de se fazer. A gente vai evoluindo, a gente vai estudando e isso vale para qualquer um, né? O que a gente fez há um ano atrás, com certeza o que a gente vai fazer hoje é muito melhor. Então essa maneira de se fazer e a evolução que a gente tem com o estudo é muito importante. Então não se preocupe com as dúvidas que você tem hoje, envie, pergunte, porque a gente sempre vai evoluir e isso vale para qualquer um. Vale para mim, vale para você e é justamente por isso que nós estamos aqui para mostrar mais uma solução de um problema que a gente já havia resolvido, mas vamos mostrar uma segunda maneira de fazer. Então eu vou aqui para o nosso arquivo, eu estou aqui com a planilha que foi enviada pelo Rafael e a dúvida do Rafael é como a gente consegue fazer uma transposição, pegar exatamente essa nossa tabela que está aqui, onde eu tenho os produtos repetindo nessa coluna, e eu tenho aqui alguns Source IDs. Então eu tenho o Product ID, o Source ID, e eu quero trazer para algo neste formato. Então imagina aqui que alguns produtos eu vou ter 2 Source IDs, outros eu vou ter 3, e a ideia é que eu coloque um produto por linha, tá? E isso aqui de forma bem dinâmica, de forma automática, ele determine quantas colunas eu vou ter aqui no máximo e vai trazer para a gente aqui essa nossa transposição. Eu realizei a solução desse exercício de uma forma diferente com o Alessandro Trovato e agora eu vou mostrar uma segunda maneira de se fazer aqui para mostrar a solução para o Rafael Rabaquim. Então, para isso, nós vamos trazer essa nossa planilha aqui, né, essa nossa tabela para o nosso editor de consultas, o Power Query. Eu vou clicar aqui na guia dados, vou clicar em da tabela intervalo aqui na guia obter e transformar dados e ele vai abrir o editor de consultas para a gente. Quando nós abrirmos aqui, nós vamos agora começar a fazer as nossas transformações. Como é que vai funcionar? A primeira coisa que a gente vai fazer é agrupar essa nossa tabela de forma com que eu tenha apenas um produto por linha. Só que a gente vai precisar ter todas as informações que são Source IDs, né, sem a gente agrupar elas, fazer uma agregação nelas. Então o que a gente vai fazer é um agrupamento sem agrupar. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui em página inicial e aqui eu vou clicar em agrupar por. Perceba que ele vai abrir essa caixa de diálogo e nela nós vamos selecionar a coluna que desejamos agrupar. Queremos agrupar pelo Product ID, ok? Vamos deixar ela marcada. E aqui o nome da nova coluna que vai ser gerada com o agrupamento, né? Nós vamos chamar de grupo. E eu vou colocar aqui a operação que eu quero que ele faça. Como ele vai agrupar, a gente precisa fazer um tipo de agregação. Seria uma soma, uma média, contar quantas linhas, etc. Nesse nosso caso, eu não quero agregar, eu não quero agrupar. Então eu vou clicar aqui em todas as linhas e ele vai fazer um agrupamento pelo produto ID, trazendo para mim uma tabela contendo todas as linhas. Vou clicar em OK e o resultado vai ser isso aqui. Nós vamos ter aqui um produto por linha sem repetição. E agora na coluna grupo nós vamos ter a tabela contendo todos os Source IDs daquele nosso produto. Perceba aqui que um produto posso ter 3 linhas na tabela, outro produto posso ter 2 linhas e assim por diante. O que a gente precisa fazer agora é utilizar um recurso chamado colunas dinâmicas para fazer essa nossa transposição. Porém, antes de utilizar esse recurso, eu precisaria adicionar aqui dentro, né, qual a posição desse nosso elemento, em qual coluna que ele vai estar. Se vai ser na coluna 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu tenho aqui, olha, a nossa tabela. Tá? Eu vou chamar aqui eu vou colocar uma numeração aqui, ó, 1 e 2. Aí eu teria que vir aqui e colocar aqui 1, 2 e 3 e assim por diante. Nessa segunda eu colocaria 1 e 2 e eu vou numerar aqui conforme a quantidade de linhas. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um recurso chamado adicionar coluna de índice. Como é que a gente faz isso? A gente precisa clicar aqui em adicionar coluna. Perceba que nós temos aqui coluna de índice. Porém, se eu fizer isso aqui, ele vai adicionar a essa minha tabela grande e não dentro dessas minhas tabelas individuais aqui. Preste atenção, eu vou clicar em coluna de índice e quero que ele adicione uma coluna começando do número 1. Se eu clicar, ele vai adicionar para mim aqui, olha, 1, 2, 3, na minha tabela maior, que é a minha tabela de fora. O que eu quero fazer é adicionar aqui dentro, tá? Perceba que ao adicionar a coluna de índice, ele utilizou a função table.addIndexColumn
né? Que é a função que a gente utiliza da linguagem M para adicionar essa coluna de índice. Eu vou remover essa etapa e eu vou adicionar isso aqui dentro. Existem algumas maneiras de se fazer. Eu vou fazer primeiro da maneira mais trivial, que é a maneira que a maioria das pessoas, por não ter tanto conhecimento, às vezes costumam fazer, que é adicionando a nova coluna com base na nossa coluna anterior. Depois, posteriormente, eu vou refazer as etapas da maneira que seria a maneira ideal, que é já transformando a coluna que nós temos. Então vamos primeiro aqui olhar para a nossa coluna, né? Adicionando a nova coluna. Então, eu vou clicar aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Vou chamar aqui de grupo indexado, e eu vou colocar a minha função aqui, que é o table.addIndexColumn, ok? Que é a nossa função que a gente acabou de ver que ele utilizou para criar um índice. Vou abrir parênteses. O primeiro parâmetro dessa função é a nossa tabela, que é justamente que está na coluna grupo. O segundo parâmetro é o nome da coluna que eu quero. Eu vou chamar aqui de índice, ok? Poderia ser o nome que você quer, ou coluna, número, qualquer número. E agora eu vou colocar aqui de quanto que eu quero começar a minha indexação. Quero começar pelo número 1. E depois eu vou colocar de quanto em quanto que vai pular, né, nessa indexação. Como eu quero de 1 em 1 também, eu vou colocar o número 1. Vou fechar parênteses. Vou dar um OK. Perceba que ele vai adicionar para a gente uma nova coluna chamada grupo indexado. E prestem atenção na diferença. Nessa minha primeira coluna, eu tenho a minha tabela sem o índice. Se eu clicar aqui agora, eu tenho a minha tabela com o índice. Olha, eu adicionei, né, nessa minha tabela aqui uma nova coluna chamada índice com essa indexação. Feito isso, a gente poderia remover essa nossa coluna, ok? A gente poderia remover todas as outras colunas, deixando, aliás, só essa, né? Vou remover. E agora sim eu vou expandir isso aqui. Quando eu expando isso aqui, preste atenção. Ao expandir, ele vai ter aqui, ó, que é essa coluna 1, 2, depois começa de novo, 1, 2, 3, e esse número, ele é reiniciado para cada novo produto. Dessa forma, eu garanto que ele vai ter uma numeração sequencial para cada produto. Agora, eu poderia utilizar a coluna, o recurso de colunas dinâmicas para fazer isso. É muito simples, basta a gente clicar aqui em transformar, e aqui na nossa coluna, qualquer coluna, né, no grupo qualquer coluna, nós vamos utilizar o recurso chamado coluna dinâmica. Ao clicar aqui, ele vai perguntar para a gente quais as colunas, qual é a coluna de valores. O que é a coluna de valor? É a coluna que vai ser utilizada para preencher as nossas novas colunas. Neste caso, a coluna de valor nossa é o Source ID, que é ela que vai preencher a nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui o Source ID. Porém, eu quero que ele não faça nenhum tipo de agregação. Eu vou clicar aqui, olha, em opções avançadas. E preste atenção, nós vamos clicar aqui, olha, em contagem, nós vamos escolher não agregar. Dessa forma, eu selecionei a coluna índice e falei que eu quero fazer uma coluna dinâmica com essa coluna. Eu vou pegar cada valor dela e colocar em uma nova coluna, ok? Então, 1 vai virar uma coluna, o 2 vai virar uma coluna, o 3 vai virar uma coluna e assim por diante. Cada valor diferente vai virar uma coluna. E abaixo dessa coluna, para preencher, ele vai utilizar a coluna Source ID. Eu vou clicar em OK e olha o resultado. É justamente o que a Rafael queria. Colocou aqui, olha, a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E agora a gente tem cada um desses nossos produtos. E aqui a gente já tem o nosso exercício finalizado. Então, com poucas etapas, né? Eu agrupei, depois eu adicionei uma coluna personalizada, eu removi a coluna, depois eu expandi e utilizei a coluna em pivô, né? Que é a coluna dinâmica para conseguir chegar nesse resultado aqui, que foi a solução tanto para o exercício do Torvato quanto para o exercício aqui do Rafael Rabaki. Porém, lembra que eu falei com vocês que eu ia utilizar um recurso um pouco diferente, né? Eu ia utilizar uma forma diferente para conseguir fazer esse mesmo exercício. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa minha consulta, vou clicar aqui em duplicar, ok? Eu vou ter uma cópia dela e eu vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar aqui exercício 1 para o nosso primeiro exercício e vou chamar aqui de exercício 2. Exercício 2. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou voltar justamente na parte onde eu adicionei essa nossa coluna, ok? Eu não quero adicionar, eu vou apagar e aqui eu vou chegar nesse resultado, nesse ponto. Ou seja, eu simplesmente fiz um agrupamento. No exercício anterior, eu criei uma nova coluna chamada grupo indexado, onde eu adicionava uma coluna a essa tabela. O que eu vou fazer agora não é uma forma trivial. Eu vou adicionar na verdade, eu não vou adicionar uma coluna, eu vou simplesmente pegar essa tabela e adicionar a coluna aqui dentro sem precisar criar uma nova coluna. Como que eu faço isso, então? Nós vamos utilizar aqui a nossa adicionar etapa personalizada. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui nesse botão de adicionar etapa. Perceba que ao adicionar uma etapa, ele vai criar uma etapa chamada personalizar 1. E aqui eu vou escrever a minha linguagem M. Eu vou escrever a minha fórmula da linguagem M que faz isso. E nós vamos adicionar aqui essa nossa coluna dentro da coluna grupo, utilizando a função transform column. Ou seja, eu vou transformar essa coluna adicionando a essa tabela que é conteúdo da coluna, a nossa coluna de índice. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, nós vamos chamar aqui a função table.transform columns.
nessa nossa função, nós vamos utilizar uma tabela como parâmetro, que é a tabela chamada linhas agrupadas, que é justamente essa nossa tabela que vocês veem aqui, que é o resultado da nossa etapa anterior. Então, nessa nossa tabela, eu vou chamar ela, né, e vou falar o seguinte: transforme para mim a coluna grupo. Como é que eu informo as colunas que eu quero transformar? Dentro de uma lista. Então, eu vou colocar aqui uma lista, ok? E dentro dessa nossa lista, que é representada pelas chaves, nós vamos escrever aqui o nome da coluna, que é a coluna grupo, vírgula, e aqui dentro da chave ainda, né, no segundo par, né, nós temos uma lista que é um par, e aqui dentro no primeiro elemento é o nome da coluna, o segundo elemento é a função que eu quero utilizar para transformar. Existem aqui algumas maneiras de se fazer isso. A gente poderia criar uma função, nós podemos abreviar essa função com o termo it, e aí a gente precisaria entrar um pouco mais aprofundado dentro da linguagem M para vocês entenderem, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Então eu vou escrever aqui um it, ou seja, para cada elemento dentro dessa coluna aqui, eu quero que ele chame para mim essa minha outra função que eu vou escrever aqui. Qual que é a função? É a função que a gente utilizou lá para criar nossa coluna indexada, que foi o table.add index column, né? Então vou colocar aqui o table.add index, lembrando que é case sensitive, então tem que fazer diferença, column, ok? Prontinho, vou abrir parênteses. Aí aqui eu vou colocar o nome da coluna que eu quero adicionar. Como a nossa coluna que a gente está adicionando é a tabela, é o grupo, e eu preciso informar uma tabela, quando eu estou utilizando o it, eu posso simplesmente utilizar o underline, ok? Para representar o elemento que eu estou alterando. No caso aqui, eu estou passando como função, tá? Como parâmetro dessa nossa função, a coluna grupo. Então, eu estou pegando o elemento que está na coluna grupo, ok? Vírgula. E eu quero adicionar uma nova coluna chamada índice. Vou colocar aqui índice. Deixa eu abrir aqui para ficar maior para vocês enxergarem, ok? E agora, dentro aqui, eu vou colocar a nossa posição 1, que é a nossa numeração vai começar do 1 e a ordem, né, de quanto em quanto vai ser incrementado 1 também. Vou fechar o parêntese aqui e esse parêntese é o parêntese do table add column. Então prestem atenção, criei um grupo, né, uma lista, dentro onde o primeiro parâmetro dessa lista é o nome da coluna, que é a coluna grupo, e o segundo parâmetro é a função que vai fazer essa transformação na coluna grupo. Agora eu vou fechar o parêntese aqui do table.transform column. Vou dar um enter. Perceba que ao dar um enter, visualmente nada modificou. Essa minha coluna aqui continuou se chamando grupo e contém uma tabela. Porém, nós criamos aqui uma coluna, uma etapa chamada personalizar, que inclusive eu vou renomeá-la aqui, chamado de coluna índice, ok? E se vocês visualizarem bem, ao clicar aqui dentro, olha lá, eu tenho agora a minha coluna já criada, sem precisar ter criado a coluna grupo indexado como fizemos no exercício anterior. Então eu vou voltar aqui, olha, era minha linhas agrupadas, era essa minha coluna, do jeito que estava aqui, sem agrupamento, e coluna índice, o que ela fez? Ela transformou a coluna grupo e dessa forma eu consegui aqui criar uma nova coluna chamada índice, ok? Agora eu posso proceder como a gente havia feito na outra coluna. Agora ao expandir, eu não vou precisar mais trazer a coluna Product ID porque ela já tem aqui, ok? Então vou expandir aqui, trazer somente o Source ID e o índice e vou clicar em OK. Dessa forma eu vou ter aqui o resultado que a gente já tinha com uma etapa a menos, por isso que é importante a gente conhecer mais aprofundado a linguagem M. E agora eu vou selecionar a coluna índice, vou em transformar, vou clicar aqui em coluna dinâmica e vou fazer a mesma coisa que eu já havia feito. Seleciono aqui que é o Source ID que vai preencher para mim, vou clicar em opções avançadas e coloco aqui para não agregar. Dessa forma eu vou obter o mesmo resultado, se vocês prestarem atenção aqui no exercício 2 e exercício 1, com uma etapa a menos, né? Então eu consegui aqui com uma etapa a menos obter o mesmo resultado. Basta a gente conhecer um pouco mais da linguagem M e aqui fica o meu convite para vocês para darem uma estudada, conhecer mais a linguagem M, a linguagem fantástica para fazer tratamento de dados aqui dentro do nosso Power Query. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like aí para mostrar que você gostou do conteúdo e até incentivar a gente a criar novos conteúdos e que esse material chegue a outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!